Olá pessoal, sou José Marcelo Penteado e estou vindo aqui fazer esse vídeo para explicar para vocês com mais detalhes como que funciona o nosso curso de confecção de laudos trabalhistas, que é realizado através do Instituto Imersão. O curso é realizado, são 24 aulas, sendo 12 aulas online ao vivo e 12 aulas que estão pré-gravadas na plataforma. A primeira aula online ao vivo é a nossa aula de legislação da prova pericial, onde nós vamos falar com vocês sobre os principais artigos que estão relacionados com a perícia médica presentes aí no Código de Processo Civil, no Código Civil e também aí na CLT. Nós vamos detalhar então artigo por artigo, incluindo aí o famoso artigo 156 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz será assistido por perito quando necessitar então do conhecimento técnico. Nós vamos falar dos inúmeros artigos lá relacionados a quesitos, quando elaborar quesitos, que tipo de quesitos, nós vamos falar sobre o que deve conter um laudo pericial, como se deve comportar um perito, como se deve comportar um assistente técnico e assim por diante, uma aula completa sobre a legislação do laudo pericial. Depois a segunda aula, uma aula básica de extrema importância, onde iremos abordar os temas relacionados aí à realização de nexo causal e nexo concausal de um trabalho, e bem como aí a valoração do dano corporal. Vamos falar sobre a Lei 8213, falando sobre o que é acidente de trabalho, o que é uma doença ocupacional, o que é causa, o que é concausa. Estaremos detalhando isso tudo. Vamos falar de critérios para anexo, né? Critérios de Frankine e Simonan, que são critérios para acidentes de trabalho, os critérios para doenças ocupacionais, Bradford Hill, critérios do INSS, os meus critérios, tanto de nexo de causa quanto os nexos de concausa. Passar com detalhes para vocês os elementos chaves para avaliação então de um nexo causal e concausal. E aí nós passaremos a abordar as questões relacionadas aí à valoração do dano corporal. O que é uma deficiência funcional, o que é uma incapacidade laboral, o que são sofrimentos padecidos, danos estéticos, avaliação para as atividades da vida diária. Então nós vamos passar com detalhes para vocês como valorar cada um desses danos corporais. A nossa primeira aula específica de laudo, vamos falar sobre traumas, né? Nexo causal em traumas. Vamos falar de traumas de membros superiores e membros inferiores. Perícia é muito comum de ocorrer aí na Justiça do Trabalho. Depois nós vamos passar para as doenças osteomusculares. Iniciamos uma aula com as doenças de ombro. Vamos falar para vocês, como por exemplo, sobre bursite, sobre síndrome do impacto, moléstia de duplé. Vamos falar sobre tendinopatias do cabo longo do bíceps, as famosas lesões labrais e também a capsulite adesiva. Para cada uma dessas doenças, meus amigos, nós vamos falar sobre a definição delas, quais são as causas ocupacionais e não ocupacionais, como eu avalio o risco ergonômico em cada uma dessas patologias. Nós vamos falar como estabelecer um nexo causal ou concausal em cada uma dessas patologias e como valorar o dano corporal. Importante, para todas as nossas doenças, tanto lá de traumas quanto de doenças, nós vamos oferecer para vocês modelo de laudo pericial já completo, como vocês vão fazer análise de cada uma delas. Passamos também lá a falar sobre doenças de cotovelo e punho, por exemplo, aí as epicondilites, a bursite olecraniana, tendinopatia de De Quervain, tendinite dos extensores, dedo em gatilho, risartrose. Algumas aqui a gente sabe que não são ocupacionais, nós vamos explicar por quê. Fibromatose da face palmar, a famosa contratura de Dupuytren. Falaremos também sobre neuropatias de membros superiores. Quais são as principais neuropatias de membros superiores? Síndrome do filadeiro torácico, síndrome do carpo, síndrome do teróceo anterior, síndrome do nervo radial. Vamos falar também síndrome do canal de Guyon. São várias as doenças, as neuropatias. E lembrando, para cada uma delas, nós vamos falar sobre os seus conceitos, quais são os riscos ocupacionais, como fazer o diagnóstico, exame físico, vamos falar sobre como estabelecer o nexo, se de causa ou de concausa, como valorar o dano em cada uma delas e o dano, deficiência funcional, como valorar a incapacidade laboral, tudo isso para cada uma dessas doenças e todas elas com a modelos que vocês vão baixar em Word, vocês vão poder usar esses modelos aí nos seus laudos periciais.
E aí entramos nas doenças, nos transtornos mentais. Nós vamos falar tanto dos transtornos de humor, de depressão e burnout, como aí os transtornos ansiosos, né? E, novamente, vamos falar muito de como estabelecer o risco. Vocês vão entender as questões relacionadas com os riscos organizacionais e psicossociais dessas doenças. Então, o que é estresse, curva de estresse, modelos, demanda controle de cara Zé, que vários outros modelos aí de tensão laboral. Vamos falar de carga no trabalho, como analisar essa carga no trabalho, assédio moral, né? Todas elas relacionadas às doenças, aos transtornos mentais relacionados ao trabalho. E vamos detalhar cada um deles. Então, a depressão agravada pelo trabalho, a ansiedade agravada pelo trabalho, o famoso burnout, a reação aguda ao estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de adaptação e assim por diante. Nós vamos detalhar cada uma dessas patologias. Passamos a falar então das doenças relacionadas às perdas auditivas. E aí vamos como diagnosticar, como avaliar uma audiometria ocupacional, como fazer um diagnóstico de uma perda auditiva induzida pelos níveis de pressão sonora elevado, como fazer um diagnóstico de uma presbiacusia, demais outras patologias otorrinolaringológicas relacionadas ao trabalho. Vamos entrar em discussão sobre o que é ter um diagnóstico de uma perda auditiva, o que é uma perda auditiva com algum grau de deficiência, mas que não causa incapacidade para o trabalho, e o que é a perda que pode ocasionar incapacidade para o trabalho. Discutiremos tudo isso nas nossas aulas. Distúrbios oculares, várias doenças aí relacionadas à questão da oftalmologia. Traumas oculares, como eu vou avaliar uma deficiência funcional e uma incapacidade laborativa, um sofrimento padecido por traumas oculares, as famosas queimaduras por álcoolis, catarata, quais são as causas ocupacionais relacionadas às cataratas, ao pterígio, a ceratites e ceratoconjuntivites. Vamos detalhar cada uma dessas doenças. Vamos falar sobre asma ocupacional e silicose. O que é uma fração inalável de poeira, o que é uma poeira inalável, o que é uma poeira torácica, o que é uma poeira respirável, como avaliar uma espirometria, e vamos falar aí da própria asma ocupacional, como fazer o diagnóstico, critérios de diagnóstico, critérios de valoração do dano corporal, critérios de como valorar uma deficiência funcional, e a mesma coisa aí para a silicose. Doenças de coluna, muito comum aí no nosso dia a dia, em perícias judiciais, né? Então, vocês vão aprender aí como fazer uma avaliação de um risco ergonômico, né? De levantamento de peso, várias metodologias, a própria NIOSH, o método Rinsk, os métodos Key Indicator método, que é do Instituto Alemão, como avaliar aí os riscos de puxar e empurrar, tudo isso vocês vão aprender no nosso curso de confecção de laudos trabalhistas. E vamos falar também das doenças, né? Então, as famosas hérnias discais, hérnias e protrusões discais, nós vamos falar de espondilólise, espondilolistese, como estabelecer tudo igual e estabelecer nexo, etc., valorar o dano corporal e também com modelo de laudos periciais. E aí nós teremos as aulas gravadas, que são pré-gravadas na plataforma, não vou detalhar muito, vou passar aqui só algumas delas, né? Então, laudos com traumatismo crânioencefálico, traumatismo medular. E pessoal, todos eles vão ter modelos de laudo, tá? Então, para todos, mesmo essas aulas gravadas, vocês vão poder baixar modelos de laudos delas. As intoxicações, as doenças relacionadas aos riscos biológicos, né? Então a gente vai falar de várias doenças que podem estar relacionadas aí às doenças, ao risco biológico. Vamos falar de câncer ocupacional, uma aula muito legal, muito interessante, pré-gravada na plataforma. Dermatoses ocupacionais, como estabelecer o nexo de causa ou de concausa nas diversas dermatoses que estão relacionadas ao trabalho. Vamos falar das famosas hérnias, né? As grandes dúvidas, afinal de contas, hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia incisional, então hérnia femoral, todas as hérnias abdominais nós vamos mostrar para vocês e apresentar modelo de laudos periciais nesse tipo de afecção, de patologias ou de enfermidades, doenças hematológicas e vasculares, a mesma coisa. E aí nós encerramos falando sobre os fundamentos da perícia de insalubridade. Então nós vamos falar sobre todas as controvérsias aí na realização aí de uma perícia de insalubridade.
Além de tudo, pessoal, o nosso curso ele tem as apostilas virtuais. Então, além de todo o material que vocês têm dentro do curso, vocês têm a apostila virtual. A apostila virtual também é vitalícia, bem como todas as aulas. Então você vai ter o acesso, nessa apostila virtual vai ter a programação do curso. Então todas as datas do curso vai estar já no início da apostila virtual. Nós temos a bibliografia recomendada, né? Qual tipo de livros que a gente orienta para vocês terem. E na apostila tem um link para compra, inclusive, né? Você pode clicar e já fazer a compra. Tudo que nós falarmos, tá, vai ter a parte teórica dentro da apostila virtual. E como está demonstrando aí para vocês, terão pastas com uma ampla literatura. Então, vários artigos, tudo que a gente vai estar falando, vocês vão ter vários artigos para vocês baixarem aí no computador de vocês, né? Por exemplo, quando a gente for falar, por exemplo, doença de ombro, então vocês vai estar abrindo aí, olha lá, bursite, síndrome do impacto, tem toda a parte teórica aí das questões das doenças dos ombros que nós vamos discutir. Nós vamos falar sobre a valoração do dano corporal da doença do ombro, né? Cada um dos danos que eu posso utilizar como analogia da deficiência funcional. E olha que legal, gente, o nosso curso não se limita aos nossos vídeos. Eu encontrei vários vídeos gratuitos na internet que a gente coloca na apostila virtual. Por exemplo, testes clínicos em ortopedia, testes clínicos de ombro. Então tem vários vídeos já explicativos que você pode ter acesso. A mesma coisa, por exemplo, nós vamos falar isso em doenças de cotovelo, vamos fazer isso nos transtornos mentais, por exemplo, aqui falando da depressão e burnout, né? Então toda a parte teórica aí para vocês aí das patologias que nós vamos apresentar. E aí tem também vídeos que a gente baixou aqui da internet, chocou no link da internet, né? São vídeos gratuitos que eles complementam tudo aquilo que a gente vai estar falando, olha lá, introdução, modo equilíbrio, esforço, recompensa, coping, etc. Tem muito material, gente. É muita coisa que vocês podem acessar aí, então, na nossa apostila virtual. Então eu convido vocês aí a se inscreverem no nosso curso de confecção de laudos trabalhistas do Instituto Imersão. Façam a inscrição, entram no nosso site www.institutoimersão.com.br. Além dos cursos do curso de confecção de laudos trabalhistas, tem vários outros cursos muito interessantes aí para vocês poderem fazê-los conosco. Ok, pessoal? Muito obrigado. Então, espero vocês aí em todos os nossos cursos.